como vive o Senhor, 2 Reis 2:4, e a tua alma não te deixarei. E assim foram a Jericó. Então os discípulos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu senhor, elevando-o por sobre a tua cabeça. Respondeu ele: também eu o sei, calai-vos. Disse-lhe, pois, Elias: fica-te aqui, porque o Senhor me enviou ao Jordão. Mas ele disse: tão certo como vive o Senhor e vive a tua alma, não te deixarei. E assim ambos foram juntos. Foram 50 homens dos discípulos dos profetas e partiram cerca de distância deles. Eles ambos pararam junto ao Jordão. Então Elias tomou o seu manto, enrolou, feriu as águas, e as águas se dividiram para os dois lados e passaram ambos em seco. Havendo eles passado, Elias disse a Eliseu: pede-me o que queres que eu te faça, antes que eu seja tomado de ti. Disse Eliseu: peço que me toque por herança a porção dobrada do teu espírito. Tornou Elias: dura coisa pediste, todavia se me vires quando for tomado de ti, assim se te fará, porém se não me vires, não se fará. Indo eles andando e falando, eis que um carro de fogo com cavalos de fogo separou um do outro, e Elias subiu ao céu no redemoinho. O que vendo Eliseu clamou: meu pai, carros de Israel, seus cavaleiros, e nunca mais o viu, e tomando as suas vestes, rasgou-as em duas partes. Então levantou o manto que Elias deixara cair, e voltando-se, pôs-se à borda do Jordão, tomou o manto que Elias deixara cair, feriu as águas e disse: onde está, leia comigo, onde está o Senhor Deus de Elias? Quando feriu ele as águas, elas se dividiram de um lado para o outro, e ele passou. Põe a mão sobre a tua palavra ou sobre o teu coração, faça uma pergunta ao Espírito Santo de Deus nesta noite. Do Senhor somos instrumentos, o Senhor edifica a igreja por intermédio da sua palavra que não volta vazia. Pai de amor, dá-nos graça, desejamos ouvir a tua voz. Confirma, Senhor, por nosso intermédio a tua palavra. Quebra todo jugo, Senhor, e move do teu Espírito, para que no abrir e fechar da nossa boca, Senhor, seja liberada a palavra da direção do Senhor, para cada coração, para cada alma, porque a palavra não volta vazia. E é assim que o Senhor endireita as nossas veredas, confirma a tua vontade, e o inimigo cai por terra. A ti a honra e a glória, em nome de Jesus. Amém, amém. Aplauda ao Senhor, glória a Deus, em nome de Jesus. Muito bem, qual é o plano de Deus para a sua vida? Nós hoje vivemos cercados por bombardeados por tantas informações, e tudo é estratégia, não é? Estratégia do marketing digital, plano de negócios, como você renova a sua mentalidade, qual o seu mindset, etc, etc. E a palavra de Deus, em grande medida, ela já transpira essas grandes realidades, mas em outros termos. O apóstolo Paulo fala que a gente não pode viver conformado, e não viver conformado renovando a nossa mente. Romanos 12, versículo 2. A sabedoria de Provérbios está elencada, carregada do sentimento de gratidão, que faz com que você realmente alcance bênção no seu caminho. Então, qual é o plano de Deus para nós? Se a palavra de Deus não volta vazia, ela está sobre a nossa vida, né? O Isaías diz que assim será a palavra que sair da minha boca. A palavra de Deus não é o plano dos homens, a palavra de Deus não é a vontade da carne, a palavra de Deus não é a ideia que alguém acordou lá pelas tantas da madrugada e disse: hoje eu vou pintar o 7. Não, Deus, ele vê o fim antes do começo. Amém? O Senhor disse: haja luz, houve luz. Quando ele fala, ele manifesta. A palavra diz que ele chama à existência as coisas que não existem e as que não são como se já fossem. Então é muito claro que há um plano de Deus estabelecido, derramado e minuciosamente programado para que ele cumpra o seu grande objetivo. O plano de Deus no âmbito geral
é fazer com que os homens sejam redimidos e sejam salvos. Esse plano original foi revelado desde o Gênesis. Na queda de Adão e Eva, o homem perde a legalidade na terra, e Satanás é o príncipe dos séculos, não é? É o príncipe dos séculos. Ele oferece os reinos do mundo para o próprio Jesus na tentação. Mas Deus estabelece um plano dizendo que o descendente da mulher esmagaria a cabeça de Satanás. Não é assim que a gente aprende? Amém? Gênesis 3,15. Então o plano de Deus era virar essa mesa, destronar aquele que domina o mundo. E esse destronar seria através da manifestação do seu filho. E o seu filho, como homem, ele ia se entregar pelos pecadores na cruz. E daí viria então a manifestação do plano de redenção e do plano de salvação. Deus em Cristo Jesus concentra a redenção, um caminho para que sejamos redimidos. Estávamos rebeldes, mortos os nossos delitos e pecados, mas Ele abre uma porta para nos redimir, nos admitir como errôneos e falhos, e pelo sangue de Jesus Ele nos salva, de modo que a ira de Deus, ela cessa na cruz para aquele que está em Cristo Jesus. O mundo todo, quer queira, quer não, quer saiba ou não, está debaixo de um juízo. Mas quando Jesus morre na cruz, o plano de Deus é revelado às portas largas. Amém? Por isso que nós vemos, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados por Deus, daqueles que estão segundo o seu propósito. Então Deus tem um plano grandioso. Ele enviou Jesus, Jesus voltou para o céu, Ele deixou o Espírito, levanta a igreja, até que se cumpra o tempo de Deus para que Jesus volte. O que eu estou querendo dizer para você é que Deus tem um plano grandioso e perfeito. Amém? Dentro desse plano, Ele levanta Israel, Ele permite outros reinos. Parece que está a bancarrota, só que não. Ele faz com que eu exista, você também permaneça. Nós estamos envolvidos nesse plano maior de Deus, quer queiramos ou não. Agora, nós podemos nos tornar proponentes dentro desse plano, porque a palavra do Senhor diz que desde o ventre da nossa mãe, o Senhor conhece todos os nossos dias, estão escritos diante dele. Amém? A gente pode dar um monte de cabeçada na vida, a gente pode pirar na batatinha em determinada fase, a gente pode fazer escolhas erradas na vida profissional, na vida sentimental, na vida familiar, na vida ministerial, e tudo tem uma consequência. Mas esse plano maior de Deus, Ele deixa uma porta aberta de salvação e de redenção, e que ela é acessada pelo nome de Jesus e pelo arrependimento diante do Senhor. E daí aqueles que estão de alguma maneira sem compreender como é que vão se enquadrar nesse plano, para encontrar a bênção, encontrar a promessa, porque Ele disse que minha é a prata, meu é o ouro, tem um propósito na sua vida. Ele disse: tem famílias abençoadas, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. A bênção de Abraão está sobre nós, está ou não está? Está, ele disse que estaria. Então, quando nós acessamos pela misericórdia de Deus esse caminho, Ele nos coloca também no plano das bênçãos que Ele tem para casa, para a família, para a prosperidade, para trazer capacitação na nossa vida. Amém, queridos? E quando estamos vivendo crises de capacitação, a gente parece que não arranja um emprego e as portas não se abrem, ninguém quer saber da gente, e todo mundo é promovido e a gente não é, e as coisas vão ficando pelo caminho, e parece que nunca vamos chegar a lugar nenhum. Mas quando nós nos colocamos no caminho, na presença do Senhor, Ele muda a nossa sorte. O Salmo 91, talvez vocês conheçam, ele diz assim claramente: caiam 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Então veja, há um plano grandioso. E por que eu estou falando de Elias e de Eliseu? Porque lá pelas tantas, da vida de um trabalhador, Eliseu, o pai dele era latifundiário em Israel e tinha uma grande propriedade. Eles viviam da agricultura e da pecuária. Eliseu estava trabalhando com as juntas de bois, arando a terra com os outros trabalhadores do pai dele.
Aquela junta de bois, ela era caríssima e rara, porque tinha 12 bois, mostrando que eles eram pessoas latifundiárias, realmente prósperos. Veja, o profeta Elias foi levantado em Israel, contendeu com Acabe o rei, ficou 3 anos escondido no monte, vivendo, sabe, uma vida complicada. Depois foi perseguido por Jezabel, fez desafio do monte Carmelo. O Senhor derramou fogo, Baal foi envergonhado. Ele fala com o rei, vem chuva. Todos aqueles anos estavam passando, todo aquele tempo estava passando. O Eliseu estava cuidando da vida dele lá do outro lado do monte. Estava ou não estava? Amém? O bicho estava pegando do lado de cá para Elias, e Eliseu estava fazendo o quê? Cuidando da vida dele, trabalhando tranquilamente. Agora, Deus tinha um plano para a vida de Eliseu. Quem está entendendo? Elias estava contendendo com principados e potestades, vivendo uma vida sobrenatural de milagres. Eliseu estava com uma vida pacata, sossegada e tranquila, arando a terra e cuidando de gado, de rebanhos, né? E chegou uma hora que Deus fez o quê? Fez os dois se encontrarem. Era plano de Deus ou não era? Era ou não era? Amém? Deus tem planos em sua vida, e demorou muito tempo para Elias encontrar Eliseu. Você pode ver na palavra, anos se passaram. Mas chegou um dia que aquilo que Deus havia determinado e havia estabelecido desde sempre aconteceu. Chegou uma hora que os dois se encontraram, para que a palavra profética da boca de Eliseu, da boca de Elias, se manifestasse sobre Eliseu e se cumprisse. E nós, desde tenra idade talvez, temos uma palavra e uma promessa de Deus sobre a nossa vida. Então veja, quais são os nossos desafios, mediante um plano de Deus, que o Senhor estabeleceu e pré-ordenou para que fôssemos de Jesus, o plano da redenção e da salvação, e vivêssemos, como está escrito, uma vida e vida em abundância. Mas existem muitos adversários e inimigos, que se juntam de maneira comum, e às vezes de forma incomum, incompreensível, para fazer com que o Elias não encontre o Eliseu, para fazer com que você não esteja aprumado 100% no plano e na vontade de Deus. Porque se você der tudo errado na sua vida e você não prosperar, e o Senhor queria te usar para suprir a obra, se der tudo errado na sua vida e você meter os pés pelas mãos, e você não tem uma família abençoada que gera filhos, que o Senhor tinha um propósito para levantar pastores e missionários, vai ficar pelo caminho. Um ministério, uma prosperidade, uma restauração, para que você tivesse um testemunho como um homem de Deus e uma mulher de Deus, no teu trabalho, em todo lugar, de alguém chegar e falar assim: poxa, você é diferente, tem um brilho na sua vida. É o Espírito Santo, isso acontece toda hora. Então esses inimigos todos querem apartar o Elias do Eliseu. Elias viveu suas crises, estava na caverna, Deus tirou ele de lá porque ele precisava de dar conta de encontrar o Eliseu. Eliseu teve suas crises, porque quando Elias encontra ele, fala assim: eu tenho que falar com meu pai e com a minha mãe. Elias não poupou o Eliseu. Elias falou assim: vou ficar aqui esperando, vai e volta. Ele poderia ter ouvido o pai e a mãe dele e não voltado mais. Quem está entendendo? Mas o plano de Deus é perfeito. Não é à toa que nós estamos aqui hoje. Há um plano de Deus para enxugar as nossas lágrimas, perdoar os nossos pecados e falar conosco claramente em letras bold, sabe, garrafais, para você olhar e dizer: eu preciso andar com o Senhor. Daí aconteceu uma cena minimamente curiosa aqui em 2 Reis, no capítulo 2. Por quê? O Espírito Santo vai e revela para o profeta Elias que havia cumprido os dias dele, e que ele subiria para a glória com o Senhor. Só que a maneira que Elias subiria seria mais inesperada, mais inusitada possível, porque ele não experimentaria a morte, amém? Exceto Enoque, até então, que a gente vê lá antes do dilúvio,
Qual outro homem havia experimentado tamanha façanha, não é? Amém? Mas Deus preparou aquele plano para a vida de Elias. O plano de Deus é diferente para cada um. Só que essa revelação e visão de Deus também chegou ao coração de Eliseu. Havia chegado a hora de um partir para o outro ser estabelecido. Havia chegado a hora de deixar ir uma história maravilhosa para que outra nascesse. Nós temos que tomar cuidado nesse âmbito, porque às vezes a gente se desgasta, se degladeia, sem perceber os novos caminhos de Deus, e as restaurações de Deus, e ficamos apegados nas coisas que se passaram, no trabalho, na família, em todas as áreas, e às vezes queremos que as coisas sejam do nosso jeito. Não seria maravilhoso se o Eliseu abraçasse o Elias e ficasse os dois continuamente? Já pensou? 2 profetas, amém? Quem está entendendo? Mas não, Deus havia estabelecido o fim de um ciclo e o início de um outro ciclo, que seria para a glória de Deus. E como eu disse, existem muitos inimigos. A carne quer desviar a pessoa para todo lado, porque a cabeça está a mil, e a ansiedade, e o estresse, e as lutas e tudo, e a carne é frenética para levar a pessoa a escolhas, caminhos errados. O inimigo lança seus dardos inflamados e inflama alguém, e a pessoa se perde e se entrega e acha que está em berço esplêndido, e na verdade está na mão do conto do vigário, né? São inimigos. E as influências das pessoas que estão próximas, que às vezes não é o diabo e não é a sua própria carne, querem o seu bem, só que elas não sabem qual é o plano de Deus para você. Quem está entendendo? Alguns tornam superprotetores, outros falam, eu já vivi isso, outros não sei o que. Você já viu que perigo quando é que uma mulher está grávida? Aí ela chega e fala para outra mulher assim, vai lá tomar um chá da tarde na casa da mulher, fala assim, ai menina, estou grávida. Ah, olha, a barriga está assim, vai ser menina, a barriga está assim, vai ser mulher. Olha, cuidado, porque não sei quem perdeu o menino, não sei quem. Você já viu essa história? Não é sempre a mesma coisa? Mas que coisa de mau gosto, né? Que a pessoa vai querer ouvir isso, mas acontece, são as influências que estão ao redor, e foi isso que aconteceu com o Eliseu. Eles foram a Gilgal, de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó, de Jericó ao Jordão, 4 lugares proféticos, porque esses lugares, eles eram célebres em Israel. Gilgal era um lugar da circuncisão de Israel. Josué circuncidou o povo em Gilgal, era uma marca de identidade com Deus. Foram a Betel, Betel é a casa de Deus, Bet-El, casa, El, Deus, é a casa de Deus, o lugar onde Jacó fez um voto, e mudou o nome daquele lugar, dizendo, se Deus for comigo, me guardar, me abençoar, esse é o meu Deus. Depois vão a Jericó. Jericó é o lugar onde o povo de Israel pela primeira vez come das novidades da terra, acaba o maná, come novidades da terra. Eles passam por lugares muito estratégicos, muito substanciais, muito grandiosos, sabe? Seria maravilhoso ficar em Gilgal, porque era um lugar profético. Seria grandioso ficar em Betel, é a casa de Deus. Ou em Jericó, as muralhas caíram e ali é um lugar de conquista, amém? Ou no Rio Jordão, o Rio Jordão abriu e o Josué passou com a Arca da Aliança e o povo de Israel para conquistar a terra. Então, sinais grandiosos. Havia outros discípulos dos profetas remanescentes que haviam sido preservados. Esses homens, pelo menos 50 deles, eles vêm e começam a falar na cabeça do Eliseu. Eliseu, fica aqui em Gilgal, e o Elias também, fica aqui. Ele fala, não vou ficar aqui, eu vou com você. Quem está entendendo onde eu quero chegar? Aí vai até Betel, fica aqui. Ele fala, não vou ficar, onde você for eu vou, porque Deus me chamou, esse é o plano de Deus. Ele tinha certezas, convicções, não havia variação, não havia dúvida. Aí fala assim, olha, fique aqui em Gilgal, fique em Betel. Não vou. Ele vai para Jericó. Todas as seduções de Jericó, podia ficar lá maravilhosamente.
fique aqui. Ele fala: não vou ficar aqui, onde você for eu vou. Quem está entendendo? Então, essa verdade do plano de Deus estava tão embrenhada, implícita, que absorveu a sua alma, entrou dentro dele e não tinha mais sombra de variação. E quando a gente está assim, a gente paga o preço para esperar de Gilgal a Betel, de Betel a Jericó. E aí vem aqueles homens todos e fala: Eliseu, você sabe que o seu senhor vai ser tirado de ti, não sabe? Eu sei, está escrito, nós lemos. Ele disse: eu sei também, então fica por aqui mesmo, que ele vai ser levado de você. Tipo assim, vamos ficar na coletividade daquele. Não, eu quero saber qual é o plano de Deus. O plano de Deus para a minha vida, no caso dele, era andar com Eliseu. E aí o que acontece? Ele segue com o Elias. Elias chega diante do Jordão, toma seu manto, fere as águas do Jordão, o Jordão se abre. Eles passam o Jordão com os pés enxutos, um milagre sobrenatural de Deus. Os discípulos dos profetas estavam de longe vendo, mas eles não consideraram passar. Quando eles chegaram, as águas já tinham fechado. Do outro lado aparece um carro de fogo, algo sobrenatural. Um carro de fogo, e aparece um redemoinho de ventos, e o Elias fala assim: Eliseu, me pede o que você quer. Ele diz: eu quero a porção dobrada do seu espírito. Perceba que Eliseu, ele tinha uma convicção muito grande de que ele era realmente de Jeová, de Deus, do Senhor. Tinha sido revelado no espírito, no coração dele. Ele não podia se perder de maneira alguma. E estar debaixo daquela bênção era o caminho de Deus para ele. Então ele pede a porção dobrada. O Elias fala assim: olha, se você me vir quando eu for tirado de você, ou seja, assim, quando eu partir, se você estiver vendo, vai acontecer com você. Daí a pouco, no meio do carro de fogo, tem o redemoinho de ventos, o Elias é tomado vivo e começa a flutuar. Nós vemos o Senhor Jesus depois da ressurreição, com o corpo glorificado, que flutuou e se escondeu no meio das nuvens, e ele vai voltar da mesma maneira. Atos 1, 8, 9 e 10. Elias foi transfigurado na presença de Eliseu, e foi subindo no carro de fogo, e naquele meio daquele vendaval que estava ali, deixou cair o seu manto. Eliseu ficou atônito olhando aquilo, e ele entendeu que era uma ruptura definitiva, que havia se encerrado um ciclo para começar outro ciclo. Era um novo tempo de Deus, amém? Você pode estudar a história de Eliseu. Ele não ficou saudosista, ele não ficou praguejando o passado, não acusou nenhum golpe de nenhuma desavença ou desventura, fraqueza de Elias, de maneira alguma. Eliseu tomou o manto que caiu e foi desenrolar a vida dele diante de Deus. Talvez o apóstolo Paulo traduza melhor isso. Ele diz assim: esquecendo-me as coisas que para trás ficam, buscando as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 3, amém? E isso realmente é tremendo nessa visão de Deus. O Elias pega o manto e tem que passar de volta, não tem? Aí ele fere as águas do Jordão. O que acontece? As águas se abrem sobrenaturalmente. Estava concretizado um milagre, a unção e a constituição. Então nós vamos olhar para isso e compreender quanto é importante a nossa perseverança da fé, o quanto é importante nós abençoarmos a nossa fonte de renda, o nosso trabalho, o quanto é importante nós andarmos com Deus, o quanto é importante nós entendermos que existem pessoas que Deus as separou e as marcou e tem um plano na vida delas. E esse plano, ele implica encontros e desencontros, influência da carne, influência do inimigo, influência de terceiros, mas você tem a sua voz e a sua determinação para aplicar no seu coração realmente naquilo que é o plano e a vontade de Deus. Se Ele colocou no teu coração para estudar isso, vai estudar. Para você buscar se conectar em determinadas áreas, vá se conectar. Se você tem um sonho de ir, por exemplo, para fora do Brasil, vá procurar caminhos, Deus vai preparar e vai trazer na sua mão.
de ver uma restauração em determinada circunstância, libere o passado, deixe ir e olhe para diante do que está diante de você, que Deus tem coisas novas, especiais, preparadas. É tempo de Elias partir para que Eliseu possa ser cabeça, para que você possa governar. Precisa de vir esse tempo novo, porque Deus tem um plano definido para a sua vida. Eliseu não é nada mais, nada menos do que um discípulo do profeta. Nós cremos na palavra de Deus, cremos ou não cremos? Amém? Nós somos discípulos da palavra do Senhor, nós somos discípulos de Jesus, somos discípulos da igreja, da casa do Senhor, e isso sempre vai fazer a diferença. E Deus tem um propósito na vida dos seus discípulos. Eliseu depois se encontrou com todos os homens e disseram: cadê o Elias? Eliseu disse: ele foi para a glória. Os homens não acreditaram em Eliseu, eles contornaram o Rio Jordão e foram procurar Elias nos montes, nos vales e nas cavernas, dias a fio. Eles encontraram Elias? Não encontraram, e ninguém poderia encontrá-lo. Elias só vai aparecer para Jesus depois da transfiguração, não é? Em Mateus 17 aparece Elias e Moisés falando com Jesus. Os dois já estavam na glória com o Senhor. Então, o que eu estou mostrando para você é que enquanto Elias estava desenvolvendo o ministério dele, Eliseu estava alheio, mas tinha um plano na vida dele. Talvez você esteja andando em círculos em algum deserto da tua vida e falando: Deus, nada acontece comigo, está acontecendo agora tudo errado de novo. Só que a conexão e a vitória de Deus, ela está lá em algum lugar. Hoje é dia de você olhar e clamar: Senhor, eu sou esse discípulo, eu preciso me ligar ao teu plano e me conectar definitivamente à tua vontade para a minha vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Deus vai te responder em nome de Jesus. E você vai tomar essa decisão como Eliseu: vou servir ao Elias, não vou ficar em Gilgal, nem em Jericó, nem vou ficar aqui em Betel, nem no Jordão. Eu quero o sinal da bênção de Deus na minha vida, e como servo do Senhor, eu profetizo: venha o sinal do Senhor para o caminho que Ele te tem preparado de maneira rica, grandiosa, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aleluia, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, glória a Deus.